Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e estamos chegando na nossa aula de número 4, nossa quarta aula do nosso curso preparatório. Teremos no total 24 aulas, preparando você de uma maneira completa. As nossas aulas são programadas, esse ensino é direcionado para que você faça uma evolução passo a passo, né? E consiga, com o nosso curso, agregar aqueles que têm mais experiência já na área e conhecem determinados assuntos e aqueles que realmente estão começando, então do zero. Mas não tem problema, você pode nunca ter feito uma petição na sua vida, que a gente vai conseguir fazer muita coisa bacana aqui e vocês vão conseguir chegar na prova em plenas condições de passar. Pode ficar tranquilo com relação a isso, mas é um ensino crescente. Por isso, eu peço para vocês seguirem rigorosamente aquilo que a gente tem pedido para vocês, no sentido das lições, no sentido, né, do interesse, do estudo em cima daquelas matérias que nós vamos passando. Tem muitas pessoas que estão com um tempo a mais, estão se dedicando exclusivamente para a OAB, por um período, isso é louvável, mas mesmo assim, você pode, claro, estudar de tudo que você aparecer na mão de penal e processo penal, você pode estudar, mas não se esqueçam da nossa base aqui, do nosso direcionamento, porque é isso que vai te dar a segurança de você chegar na prova e ter mapeado todos os assuntos, né? As matérias, os livros, os vídeos na internet, eles te ajudam a você passar na prova. A questão é o direcionamento, o que estudar, quando estudar, qual fonte, o que cai realmente, o que não cai, né? É isso que acaba sendo importante, preponderante, para que eu passe para você encurtar os caminhos e realmente conseguir um êxito maior lá no final, lá na prova, né? De você chegar ao final com aquela sensação de que, poxa, eu estou diferente de quando eu comecei, eu agreguei valores para mim, né? E isso é que é fundamental, para você se sentir seguro, fazer uma prova com segurança, né? Segurança de quem está preparado, e aí não tem terror, você vai e conseguirá passar, tenho plena convicção disso, é só você seguir. Mas lembre-se daquele meu conselho inicial do curso, de que você precisa gostar da matéria, você precisa curtir, não é? A preparação tem que ser agradável para você. Se essa nossa aula está sendo maçante, está sendo chata, se a matéria é chata, se você não está afim de fazer lição, né, os exercícios, de mandar, de interagir, de tirar dúvida, de ler sobre o assunto, você só vai sofrer. Vai ser um tempo de sofrimento aqui, né? Então é claro, eu sei que a gente é ansioso, que a gente queria já resolver isso. Ô professor, se eu pudesse eu já assistia tudo de uma vez, já fazia a prova. Eu sei, eu também sou assim, também quero resolver as coisas rapidamente, mas tudo tem o seu tempo. Então vamos devagar, passo a passo, né, num crescente, agregando, mas com satisfação, com vontade de, né, abrir um novo vídeo aqui que a gente passa para você e você, opa, o que eu vou aprender hoje? Né? Mesmo que seja uma matéria que você já sabe, claro, né? Os assuntos que eu passo aqui não tem novidade nenhuma, são assuntos que você já viu em outras oportunidades, né, em outros bancos, que não sejam esse aqui do Legale, né? Então você já viu a matéria, mas é um enfoque diferente, um jeito, um olhar, um direcionamento, sempre vai agregar algum valor, sempre você vai, não tinha se atentado para um determinado aspecto, né? Então sempre vai ser bom para você. Guarde isso, pense nisso, comece o seu dia de bom humor, porque afinal de contas você está caminhando para frente e para o alto. É isso mesmo, igual o super-homem, para frente e para o alto. Essa é a nossa preparação. Todo dia
a gente está indo para frente e para o alto, está melhorando, né? A gente não vai piorando não, a gente vai melhorando. Então acredite nisso, porque você está cada vez melhor. Legal? Muito bem, vamos começar a aula de hoje. Como a gente disse, primeira parte, doutrina, que vai servir para você resolver questões, que vai servir na peça, assuntos da peça também vão te agregar. E na segunda parte, problema, para a gente ver o problema da OAB, analisar, conseguir destrinchar, descobrir qual é a peça, descobrir a competência, descobrir os assuntos que a gente discute na peça e depois construir a peça também, né? Então aí a nossa aula fica completa. Eventualmente terão algumas aulas que a gente vai fazer um pouco diferente, vocês verão. Tem aula que é de tese, aí nós vamos ficar o tempo todo aqui falando das teses de defesa, outras aulas que são chaves, né? Mas de uma maneira geral a gente sempre vai, de uma maneira geral, quase sempre a gente vai tratar dessa maneira, doutrina e depois a parte prática, né? Então vamos para a nossa doutrina, vamos ver o que a gente vai falar hoje, dá uma olhada. Então nós estamos no nosso curso de preparação para a segunda fase da OAB em Direito Penal. E nós vamos tratar da doutrina, vamos tratar dos ritos processuais. Ritos processuais. Os procedimentos. Vamos falar dos procedimentos. Ok? De cara, eu digo que ritos processuais, procedimento, né? É uma série de atos sequenciados cronologicamente. Isso que é um procedimento, uma série de atos sequenciados cronologicamente. Os procedimentos judiciais, eles têm duas categorias. Então vamos entender. Em aulas precedentes, nós falamos de inquérito, né? E falamos para vocês que o inquérito é um procedimento, ou seja, uma sequência de atos cronologicamente dispostos, né? Um procedimento é sempre uma sequência de atos. E nós falamos mais que um procedimento não precisa necessariamente ser um procedimento jurídico, né? Há procedimentos não jurídicos, por exemplo, um procedimento médico, um procedimento administrativo de uma maneira geral, né? Mas há os procedimentos jurídicos, como é o caso do inquérito, que tem uma sequência de atos, como são os procedimentos judiciais. Então, a partir do artigo 394 do CPP, nós temos os chamados procedimentos judiciais. 394, procedimentos judiciais. E os procedimentos judiciais, eles são divididos em duas categorias. Já vamos falar quais são. Mas, de cara, procedimento judicial é a sequência de atos de um processo. Isso é fundamental, senhores, para vocês numa segunda fase da OAB. Porque se você entender bem de procedimentos, se você entender essa matéria aqui, você vai se situar bem no problema. Você vai pegar o problema e vai conseguir de forma clara entender em que momento você está. Se você entender o procedimento, ó, primeiro vem esse ato, depois vem esse, depois vem aquele, não é? Então, aí se você está aqui, logo o próximo ato é esse. Então você vai pedir o que é possível, você vai entrar com a peça certa, porque você sabe que depois desse ato vem esse outro ato. Então é fundamental, né? Na vida prática também. Quando você pega para defender um cliente, você precisa saber qual é o momento certo para você entrar com a petição, qual é o momento certo para você argumentar determinados assuntos, né? Quando vai ter audiência, etc. Então você vai ter ali um procedimento, uma sequência que deva ser produzida, né? Muito bem. E os procedimentos, então, judiciais, eles estão a partir do artigo 394 do CPP. E são esses os procedimentos. Ó, dá uma olhada. Então, os procedimentos judiciais divididos em duas categorias. Nós temos os procedimentos ditos comuns, que o procedimento comum, né,
pode ser o ordinário, sumário e também o sumaríssimo. E nós temos os chamados procedimentos especiais. Os procedimentos especiais, procedimento do júri, procedimento de funcionário público, procedimento de crimes contra a honra, procedimento de propriedade imaterial, procedimento previsto na lei de drogas e outros, né? Então esses são os procedimentos comuns e especiais. Muito bem, este quadro é o que você deve ter em mente. Embora eu falo de outros, né? É porque realmente eu não posso me limitar a esses procedimentos especiais. Mas outros procedimentos que não estão aqui não caem na prova. Como é o procedimento eleitoral, como é o procedimento militar, o próprio procedimento de menor infrator, né? Então esse de licitações não cai na prova. Mas se cair alguma coisa eleitoral, aí você vai para a lei eleitoral e vai saber qual é o procedimento. Se caísse licitações, você vai para a lei de licitação e vai saber qual é o procedimento. Não tem segredo, né? Mas realmente o que você tem que fixar são esses que estão, que nós falamos e já voltamos lá naquela tela, né? Então os procedimentos comuns e especiais. Agora, um ponto-chave que nós temos que entender é como descobrir qual é o procedimento adequado. Isso mesmo. Como saber qual o procedimento a ser seguido. Olhando para qualquer crime que apareça, como é que nós vamos saber qual é o procedimento a ser seguido naquele procedimento que apareceu? Então, a primeira coisa que você vai ver. Então você tem alguns passos, você tem que seguir rigorosamente esses passos que eu vou falar para vocês aqui, ok? Então o primeiro passo é você ver se é GCRIM, se é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Então você tem que olhar o crime e ver se aquele crime é GCRIM, se é uma infração de menor potencial ofensivo. Então eu vou pedir para vocês abrirem a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099/95. Eu vou abrir aqui também, né, a 9.099 e vou ler com vocês. Vou pegar o meu vadimeco para a gente abrir juntos a Lei 9.099/95. Abram lá. 9.099 de 1995. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Ok? Bom, a Lei 9.099 nos interessa a partir do artigo 60. Porque até o artigo 59 da Lei 9.099 fala do juizado especial cível. E o que nos interessa para nós é o juizado especial criminal. Então, no artigo 60, ele fala assim, capítulo 3, dos juizados especiais criminais, disposição geral. Ok? Bom, logo de cara, no artigo 61, grifem o artigo 61, marquem a Lei 9.099, que cai demais na prova, marquem, mas vamos para o 61, ele diz assim, ele define o que é uma infração de menor potencial ofensivo, dizendo o seguinte, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes, a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Ok? Então, consideram infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções e todos os crimes que tenham pena máxima de até 2 anos. Ok? Então, o que vai definir se é GCRIM ou não é a pena máxima. O crime tem a pena mínima e a pena máxima.
Então entendeu a lei, o legislador, e não fazer uma distinção por natureza do crime. Ah, aquele é violento, aquele não é isso. Para definir se é G-crime ou não é G-crime, nós precisamos ver a pena máxima. Então, se o crime tiver pena máxima de até 2 anos, é G-crime. Se a pena máxima supera 2 anos, não é G-crime. Ok? Pena máxima superior a 2 anos deixa de ser G-crime e aí não é aplicado. Compreendido? Então é bastante relevante essa colocação. Então, alguns exemplos, né? Vejam só. Uma calúnia. Calúnia é um crime contra a honra, certo, pessoal? Calúnia está no artigo 138 do Código Penal. Vimos numa das primeiras aulas, né? Na aula 2, falamos de calúnia, difamação e injúria, né? E a calúnia está no artigo 138. Se você for ver a pena da calúnia, ela tem pena de até 2 anos, ok? Logo, é uma infração de menor potencial ofensivo. E aqui já surge uma primeira questão, uma primeira até polêmica que a gente pode tratar, né? Então veja, você tem um crime que é contra a honra, e não deixa de ser contra a honra, né? Calúnia é um crime contra a honra. E essa calúnia que é contra a honra também é menor potencial ofensivo. É os dois, não é? Olha esse quadro aqui, ó. Veja, não está falando que há um procedimento especial aqui de crime contra a honra? Não está? Mas essa não é a primeira pergunta. Então, se eu perguntar para vocês, a calúnia segue um procedimento de crimes contra a honra? Não, não é a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é se é G-crime. Se é G-crime. Aí eu pergunto, calúnia, em regra, calúnia é G-crime? Sim. É um crime contra a honra, mas também é G-crime, não é G-crime? Não é uma infração de menor potencial ofensivo, e porque tem pena de até 2 anos? Assim sendo, pessoal, a calúnia não vai seguir o procedimento de crimes contra a honra. Vamos apagar aqui, ó, não é o procedimento de crimes contra a honra. A calúnia vai seguir o procedimento sumaríssimo. Sumaríssimo é o procedimento do G-crime, né? Sumaríssimo, que é o procedimento do G-crime. Compreendido? Então, senhores, cuidado, não confundam. Professor, eu não estou entendendo. Calúnia não é um crime. É um crime contra a honra. Mas calúnia também é uma infração de menor potencial ofensivo. E a primeira pergunta para saber se é G-crime, qual é o procedimento, é se é G-crime. E calúnia é G-crime, logo segue o procedimento sumaríssimo. Ok? Agora, uma difamação do artigo 139 é a mesma coisa, porque a difamação tem pena de até 1 ano, menor até do que a calúnia. Então eu pergunto, difamação não é um crime contra a honra? Sim, mas não é menor potencial ofensivo? Sim, também. Logo, qual é a primeira pergunta? Se é G-crime. Difamação é G-crime. E segue o procedimento sumaríssimo. Porém, e se eu tiver uma calúnia junto com uma difamação? E se eu tiver uma calúnia junto com uma difamação? Aí eu tenho que somar as penas máximas. Eu tenho que somar a pena máxima da calúnia, que é de 2 anos, com a pena máxima da difamação, que é de 1 ano, logo eu terei uma pena máxima de 3 anos. E aí deixou de ser G-crime. Porque o que interessa para a gente saber se é G-crime ou não é a pena máxima. Não interessando se há concurso de crimes, se há causa de aumento, tem que olhar a pena máxima. Se a pena máxima for até 2 anos, é G-crime. Se a pena máxima superou 2 anos, deixa de ser G-crime. Compreendido? Então a primeira pergunta é se é G-crime. E se você concluir que é G-crime, você terá o procedimento sumaríssimo previsto no G-crime. Compreendido até aqui? Ótimo. Mas essa regra tem uma exceção.
exceção importantíssima, exceção cada vez mais importante, né? E que tem chances assim absolutas de cair para vocês, que é a Lei Maria da Penha. Então vou pedir para vocês abrirem a Lei Maria da Penha. Qual é a Lei Maria da Penha? É a Lei 11.340 de 2006. 11.340 de 2006. Essa é a Lei Maria da Penha. 11.340 de 2006. 11.340 de 2006. Ok? A Lei dos Juizados, desculpe, a Lei Maria da Penha. Deixa eu achar ela aqui. Muito bem. Acharam aí a Lei Maria da Penha? 11.340-06. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, etc, etc, etc. Lei Maria da Penha. Muito bem. Violência doméstica familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela trouxe mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica, né? No primeiro momento, se entendia que até os homens vítimas de violência doméstica, e os homens são vítimas de violência doméstica, poderiam ser inseridos nas regras da Lei Maria da Penha. Hoje não se entende mais assim, é uma lei para proteger a mulher da violência doméstica. O homem pode ser vítima de violência doméstica, mas ele não tem as proteções da Lei Maria da Penha, ok? Oportunamente falaremos muito desta lei, muito. Teremos uma aula para falar dessa lei e de outras leis especiais. Mas o que eu queria chamar a atenção dos senhores é ao artigo 41 da Lei Maria da Penha. 41. Dá uma olhadinha no artigo 41. Dá uma olhadinha no artigo 41. O artigo 41 da Lei Maria da Penha, lá nas disposições finais, né, ele traz uma regra muito importante, que é a seguinte: nada, absolutamente nada previsto no Juizado Especial Criminal, na Lei 9.099/95, nada da Lei 9.099/95 se aplica à violência doméstica familiar contra a mulher. Nada. Ok? Assim sendo, o procedimento sumaríssimo está previsto na Lei 9.099, correto? Mas a Lei 9.099 não se aplica nada nas infrações de violência doméstica, né, contra a mulher. Assim sendo, não poderá ser aplicado o procedimento dito sumaríssimo, porque nada pode ser aplicado da Lei 9.099. Perceba, isso deve ter anotação aí no seu vadimeco, que o STF, através de uma ação declaratória, confirmou a constitucionalidade desse artigo. E a partir do momento que o STF disse que é constitucional, realmente o artigo 41 realmente deve ser aplicado, nada da Lei Maria da Penha, nada da Lei 9.099/95 se aplica à Lei Maria da Penha. Ok? E aqui eu vou trazer para vocês um caso interessante, que é aquele caso de uma contravenção penal que tem sido bastante aplicada, uma contravenção penal que tem sido bastante aplicada na violência doméstica e familiar contra a mulher. Abram a Lei das Contravenções Penais. A Lei das Contravenções Penais, na verdade, é um decreto-lei de 1941 e que no seu vadimeco, geralmente, vem logo após o Código Penal. Logo após o Código Penal, geralmente, né, logo após o Código Penal, vem a Lei das Contravenções Penais, né? Vamos ver se aqui no meu fala sobre isso. Geralmente vem logo após o Código Penal. O meu aqui não.
O meu é Código Penal, Código de Processo. E vamos ver se ele vem depois do Código de Processo Penal. Também não. Então ele está lá atrás mesmo, pela ordem cronológica, né? É uma lei de 1941, um decreto-lei lá de 1941, portanto bastante antigo. É essa tal de Lei das Contravenções Penais. Lei das Contravenções Penais. É um decreto-lei lá de 1941. Dá uma procurada aí que você vai achar. É a chamada Lei das Contravenções Penais. Deixa eu ver aqui. Cadê a Lei das Contravenções? Procura aí. Você vê que a dificuldade que vocês têm de achar, eu também tenho. Porque a gente nem sempre tem o conhecimento total do vadimeco, né? O vadimeco nem sempre ele nos ajuda. Ele tem aqui os estatutos, os códigos, né? Então, eu creio que deve estar aqui nos códigos. Tem o Código de Trânsito, Código de Defesa do Consumidor, Código Comercial, Consolidação das Leis, Código de Ética, Lei, Estatutos. Só um segundinho. Não, nos estatutos não estão. Então vamos ver aqui no índice das leis. Opa. Lei complementar. Legislação complementar. Opa, tá logo aqui. Logo de cara na legislação complementar. Você vê como é que é, né? Acharam aí a sua Lei das Contravenções Penais? É o Decreto-Lei 3688 de 1941. 3688 de 1941 é a lei chamada Lei das Contravenções Penais. Então, lá na Lei das Contravenções Penais, nós vamos encontrar uma contravenção do artigo 65. O artigo 65 é uma contravenção perturbação à tranquilidade. Artigo 65, perturbação à tranquilidade. Que diz o seguinte, ó, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, molestar ali ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Por assinte ou por motivo reprovável. A pena é de 15 dias a 2 meses. Ou multa. 15 dias a 2 meses ou multa. Então o sujeito ele pode ter uma pena de 15 dias a 2 meses ou multa. Isso chama perturbação à tranquilidade. Muito bem. Muitas mulheres, né, que estão separadas do marido, não têm tranquilidade, porque o marido está sempre perseguindo. Onde elas vão, o marido vai atrás, né? Elas saíram com alguém, o marido está ligando, estou vendo você ali, não sei aonde, né? Então isso não tem um tipo penal, um crime por conta dessa perseguição, mas há uma contravenção penal aqui, chamada perturbação à tranquilidade, né? E isso pode caracterizar a violência doméstica familiar, porque a violência doméstica familiar contra a mulher não é só a violência física, pode ser essa violência emocional, psicológica. A mulher não tem paz, porque em tudo quanto é lugar que olha, o ex-marido está lá, né? Isso é perturbação à tranquilidade e tem sido muito aplicado nos casos da Lei Maria da Penha. Muito mesmo aplicado nos casos da Lei Maria da Penha. Muito bem. A perturbação à tranquilidade, senhores, é uma contravenção com pena de até 2 meses.
Se não for no caso de violência doméstica familiar contra a mulher, se não fosse, né, no caso de violência doméstica familiar contra a mulher, seria GCRIM, claramente, porque as contravenções são GCRIM. Pena de até 2 meses é uma infração de menor potencial ofensivo, claro, né, seria GCRIM, mas no caso não pode ser aplicado quando for violência doméstica familiar. Então eu já tive mais de um caso lá no escritório em que o sujeito responde por perturbação à tranquilidade e não é GCRIM, não tem as regras do GCRIM, ok? Não tem as regras do GCRIM por ser um procedimento que atinge a Lei Maria da Penha. Então, resumindo grifem esse artigo 41, então, é importante da Lei Maria da Penha, embora a gente vá voltar nesse assunto posteriormente, né? Então, voltando aqui para o procedimento. Você tem um crime qualquer, uma contravenção qualquer. Como é que você vai descobrir qual é o procedimento? Primeiro passo, você vai ver se é GCRIM. Você vai ver se é uma infração de menor potencial ofensivo. Você vai ver se a pena é até 2 anos. Se a pena for até 2 anos, considerando para isso concurso de crimes, causas de aumento, considerando tudo, se a pena for até 2 anos, será GCRIM e seguirá o procedimento sumaríssimo. Se a pena for superior a 2 anos, não será GCRIM. Superior a 2 anos, não será GCRIM. Correto? E não sendo GCRIM, nós vamos aplicar o quê? Nós vamos aplicar o procedimento especial, que é o segundo passo. Lembrando que se a pena for até 2 anos, mas for um caso da Lei Maria da Penha, não se aplica o GCRIM. Então aí nós vamos para o segundo passo. E qual é o segundo passo? Nós vamos ver se é um procedimento especial. Nós vamos ver se se encaixa nessa lista que está aqui nesse slide. Dá uma olhada. Então, se não for um caso de GCRIM, ou porque a pena supera 2 anos, ou porque é uma pena de até 2 anos, mas se trata de violência doméstica familiar contra a mulher, então nós vamos ver se é um desses procedimentos especiais. Nós vamos olhar se é júri, se é violência doméstica e familiar contra... violência doméstica, não, se é um crime doloso contra a vida e, portanto, júri, tá certo? Nós vamos olhar se é um caso de funcionário público, se é um crime próprio de funcionário público. Nós vamos olhar se é um crime contra a honra, aqui sim um crime contra a honra, pode ser, né? Propriedade imaterial, crimes de plágio, etc., ou se é da lei de drogas. Eventualmente até pode ser outra lei, mas essas são as que caem, né? Um esclarecimento prévio. Não é porque você tem uma lei especial que você terá um procedimento especial. Porque muitas leis especiais tratam só da parte criminal, não tratam do procedimento. Então, por exemplo, você tem os crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo. Crimes contra a ordem tributária e as relações de consumo, econômica e relações de consumo, que é a Lei 9137 de 1990. Essa é a lei da sonegação fiscal, por exemplo. Se você for para a lei, você só vai ver crime. Você não vai tratar ali acerca de procedimento. Não é? Então, se você tem uma sonegação fiscal, qual é o procedimento que vai ser seguido? O comum, e não o especial, porque a lei não fala, né, sobre o assunto. No Código de Trânsito. Código de Trânsito tem lá os crimes de trânsito, mas não tem o procedimento. Então, o procedimento vai ser o quê? O comum. Tá certo? Agora, a lei de drogas, por exemplo, é uma lei completa. É uma lei que vai tratar, sim, dos crimes, mas também vai tratar do procedimento, vai ter a sequência dos atos, né? Vai tratar do procedimento. Então é uma lei mais completa, uma lei importante aqui, um procedimento especial.
Então vejam, você tentou ver se é G-crime, não é G-crime. Ou porque a pena é superior a 2 anos, ou porque ela é até 2 anos e é Lei Maria da Penha, então não é G-crime. Aí você vai para os especiais. Lembra que eu falei que uma calúnia é G-crime, mas uma calúnia junto com uma difamação não é G-crime, porque dá 3 anos? Então não é G-crime. O que eu vou ver? Se é especial. E aí eu encontro, dentre os procedimentos especiais, o procedimento de crimes contra a honra, de acordo lá com o artigo 519 seguintes. Tá certo? Por exemplo, um homicídio simples. O homicídio simples tem pena de 6 a 20 anos. A primeira pergunta é se ele é G-crime. O homicídio simples é G-crime? Não. G-crime é pena de até 2 anos. O homicídio simples tem pena de até 20. Então não é G-crime, né? Aí nós vamos perguntar, e se não é G-crime, nós vamos para os especiais. O homicídio simples entra nos especiais e entra júri, que é um crime doloso contra a vida. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas tem pena de 5 a 15 anos. A primeira pergunta é se é G-crime. É G-crime? É G-crime? Não, porque G-crime é pena de até 2 anos. O tráfico de drogas é até 15. Então eu vou para os especiais. Tem algum procedimento especial para a lei de drogas? Tem. Perfeito? Agora olha só que interessante. Lá na lei de drogas tem o porte para uso próprio. Qual é a pena do porte para uso próprio? Artigo 28 da Lei de Drogas. É pena alternativa, não tem pena de prisão, nem chega a ter pena de prisão, é pena alternativa. Primeira pergunta, é G-crime? É G-crime ou não é? É, porque se uma pena, um crime que tem a pena de até 2 anos de prisão é G-crime, imagina um crime que não tem a pena de prisão, com mais razão não será G-crime. Perfeito? Porque nem pena de prisão tinha. Perfeito? Agora, se é tráfico, já não entra no G-crime. Se é associação para o tráfico, tem pena de até 10 anos, não entra no G-crime. Assim, aí entra na lei de drogas. Compreendido? Então, primeiro passo, ver se é G-crime. Segundo passo, ver se é especial. Pode não ser. Por exemplo, homicídio culposo. O homicídio culposo tem pena de até 3 anos. Primeira pergunta, é G-crime? Não. Segunda pergunta, é algum especial? Não. Porque o júri não cuida de homicídios culposos. O júri só cuida de crimes dolosos contra a vida e alguns que são conexos aos crimes dolosos contra a vida. Homicídio culposo não é doloso contra a vida, é culposo contra a vida. Então não é G-crime. Furto. O furto não é G-crime nem especial. O furto tem pena de até 4 anos. É G-crime? Não. É algum especial? Não. Então, se você fizer a pergunta, primeira pergunta, se é G-crime, não é. Se você fizer a segunda pergunta, se é especial e não é, aí você vai para uma última pergunta. Dá uma olhada no quadro novamente. Então, olha só que interessante. A primeira pergunta é se é G-crime. Tá aqui. Então a gente vai ver se for G-crime é o procedimento sumaríssimo aqui, ó, que a gente já estendeu aqui, né? Estou passando aqui um pouquinho mais para vocês. Se não for o sumaríssimo, eu vou para a segunda pergunta para ver se é especial. Aqui, ó, se entra em algum dos especiais. Tá certo? Então esse é o primeiro, esse é o segundo. Agora, se não for nem especial, nem sumaríssimo, nem especial, só pode ser ou ordinário ou sumário. Essa é a última pergunta. A primeira é se é sumaríssimo, a segunda se é especial, e a terceira e última pergunta é se é ordinário ou sumário. Ok? Quando é que será ordinário? Quando a pena máxima for maior ou igual a 4 anos. Se a pena máxima for maior ou igual a 4 anos, olha a pena máxima. Se for maior ou igual a 4 anos, é ordinário. Se a pena máxima for inferior a 4 anos, será o sumário. Então o furto, como eu disse para vocês, tem pena de 1 a 4. O furto seria G-crime? Não. O furto entra em algum especial? Júri, funcionário público, honra, propriedade material, drogas? Não.
o furto é ordinário ou sumário? Ordinário, porque a pena máxima é igual a 4. E quando a pena máxima for maior ou igual a 4, é o ordinário. Ok? Já o homicídio culposo tem pena de até 3 anos. Primeira pergunta é se é G-crime. Não é. Segunda pergunta, se é algum especial. Júri? Não. Funcionário público, honra, propriedade material, drogas? Não. Então só sobrou para nós para ver se é ordinário ou sumário. No caso sumário, porque a pena máxima, 3 anos, é inferior a 4. Né? Logo é sumário. Ok? Outra questão. Falei da perturbação à tranquilidade lá, né, na lei das contravenções. Tem pena de até 2 meses. Primeira pergunta, é G-crime? Em regra, sim. Em regra, sim, porque é uma contravenção. Pena de até 2 meses é G-crime. Ah, mas é Lei Maria da Penha. Então não é G-crime. Pula. Perturbação à tranquilidade seria algum, da Lei Maria da Penha, seria algum procedimento especial? Não. Não é júri, não é funcionário público, não é honra, não é propriedade material, não é drogas. Aí eu pergunto, seria ordinário ou sumário? No caso, sumário, porque a pena máxima seria inferior a 4 anos. 2 meses, inferior a 4 anos, portanto, não seria o ordinário, teria que ser o sumário. Perfeito, entenderam? Isso é muito importante de você guardar. Isso não é para decorar, isso é para guardar. E é tão importante que nós colocamos isso no raio-x. Então, a todos os momentos, em todos os problemas que a gente trouxer aqui para vocês no curso, a gente vai passar inevitavelmente por essa regra de procedimento, para saber qual que deve ser seguido, ok? Bom, agora uma boa notícia para vocês, né? O procedimento comum ordinário, ele é base para todos os demais, né? A estrutura do procedimento comum ordinário, ela é aproveitada pelos procedimentos especiais e também pelos os procedimentos comum sumário e sumaríssimo. Todos os procedimentos têm lá dentro dele o ordinário. A diferença é que tem alguns detalhes, né, que acabam diferenciando os outros procedimentos do ordinário. Por exemplo, o G-crime, que é o procedimento sumaríssimo. Ele é praticamente igual ao ordinário, só que ele tem uma fase preliminar, que o ordinário não tem. Então, o sumaríssimo tem uma fase preliminar, mas o ordinário não tem, ok? O procedimento isso eu falei do G-crime. Procedimento do júri. O júri é bifásico. O júri é quase igual ao ordinário. Na primeira fase do júri é quase igual ao ordinário. A diferença é que tem a segunda fase também. Então é um dado a mais, mas tem o procedimento ordinário ali no meio. Dá uma olhadinha no artigo 394 do CPP. 394. Tem uma regra lá muito interessante no artigo 394 do CPP. Então voltem lá no CPP, vamos pegar o artigo 394. O artigo 394... ele diz o seguinte, o artigo 394, ele diz o seguinte, olha só. Parágrafo 5º, tá? Tem muitos parágrafos aqui, e o que eu me refiro é ao parágrafo 5º. Ele diz assim, aplicam-se, 394, parágrafo 5º, pode até grifar aí que é importante, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, todos os outros, né, as disposições do procedimento ordinário. Por isso que eu falei, o ordinário ele é base para os demais. Quer dizer, qualquer procedimento que a gente tiver
e surgir uma lacuna, né, surgir alguma dúvida, você pegar e falar assim, pô, eu não sei o que fazer aqui porque o legislador não falou sobre o assunto, né? Qual é a regra que nós vamos usar? O ordinário. O ordinário soluciona a lacuna dos outros procedimentos. Então, o que você tem que saber na ponta da língua mesmo é o procedimento comum ordinário. Depois, nas outras aulas, eu vou falar de outros procedimentos, eu até vou ter uma aula só de júri aqui para explicar para vocês, que é um tema que cai bastante, mas realmente o que você precisa ter na ponta da língua é o ordinário. Vamos entender um pouquinho melhor o ordinário, dá uma olhada. Então, o procedimento comum ordinário, ele acaba sendo regra para todos os demais, né? É base para todos os demais. Tanto é que os outros procedimentos contêm o ordinário com algumas alterações, né? Então, a sequência do ordinário. Como é que se desenvolve o ordinário? A sequência dos atos do procedimento comum ordinário é a seguinte. Então, primeiro nós temos, vamos gravar isso daí, depois a gente destrincha. O ordinário é bem simples, olha, essa sequência. Nós temos o oferecimento da denúncia ou queixa. Então, tudo começa com o oferecimento da denúncia ou queixa, denúncia na ação pública, queixa na ação privada, né? Depois, o próximo ato é o recebimento, aí já é um ato judicial, é o juiz que decide se recebe a denúncia ou queixa ou não, ok? Se ele decidir por receber, teremos processo efetivamente. O ato de receber significa o ato de ter processo, ok? Depois, se o juiz receber a denúncia ou queixa, ele determina a citação. Nós vamos falar um pouco melhor para vocês. Depois da citação, o réu é citado para apresentar uma resposta à acusação. Depois da resposta, os autos vão conclusos para o juiz, para decidir se ele absolve sumariamente o réu ou não, né? Absolve sumariamente o réu ou não. E se o juiz entender em não absolver sumariamente, o juiz marca a audiência de instrução, debates e julgamento. Então aí vem uma audiência de instrução, debates e julgamento. Audiência de instrução, debates e julgamento. Ok? Essa é a sequência. Vamos destrinchar um pouco isso, né? Mostrando para vocês como funciona. Então eu disse, o primeiro ato é o oferecimento da denúncia ou queixa. Já tivemos oportunidade de falar sobre o oferecimento da denúncia ou queixa. As regras da denúncia ou queixa estão no artigo 41 do CPP. É muito importante você entender como fazer uma denúncia ou queixa bem. Por quê? Porque a queixa pode cair para você, construir. A queixa advogado faz. Então você tem que fazer ela muito bem. E a denúncia, os advogados não fazem, mas o advogado tem que saber criticar uma denúncia mal feita. Então o Ministério Público, ele oferece a denúncia e nem sempre a denúncia está bem feita, nem sempre a denúncia seguiu o parâmetro de lei, né? E o advogado tem que estar atento a isso. Então, precisa conhecer o artigo 41. Disse aos senhores que o ponto principal de uma denúncia ou queixa é a descrição pormenorizada dos fatos. E isso é que você tem que ter em mente, hein? Para que não se viole o princípio do contraditório, nós temos que ter a descrição pormenorizada dos fatos, porque aí você dá chance de defesa. Uma denúncia ou uma queixa lacônica, uma denúncia ou queixa que não descreve os fatos, prejudica a defesa, porque o réu não vai conseguir se defender adequadamente. Compreendido?
Muito bem. Então, dentre outros assuntos, né, no oferecimento que arrola testemunhos e outros aspectos. Artigo 41. Depois, ofereceu a denúncia ou queixa. Os autos vão conclusos para o juiz, para ele tomar uma decisão muito importante, que é a do recebimento da denúncia ou queixa ou não. Se o juiz receber, que é a regra, porque se o juiz ficar na dúvida, ele recebe. A regra em dúbio é pró societá, não é pró réu. Se o juiz ficar na dúvida, ele recebe. Por isso até ele não precisa fundamentar o recebimento. Se ele rejeitar, ele precisa fundamentar, né, corretamente, mas se ele receber, nem precisa fundamentar, porque a dúvida pesa em favor da sociedade. Mas esse ato de receber a denúncia ou queixa é um ato muito importante. Por quê? Porque, primeiro, interrompe a prescrição, segundo, inicia-se efetivamente o processo. É a partir daí que nós temos, sim, processo, né? A partir daí que temos um processo. Podemos dizer, tem processo? Sim, temos processo aqui a partir do recebimento da denúncia ou queixa, né? Na nossa estrutura de raio-x, esqueleto, né, nós estaremos no momento 2 se o juiz recebesse a denúncia ou queixa. O juiz recebe a denúncia ou queixa e determina um ato importantíssimo, que é a citação. Perceba, nós temos processo a partir do recebimento da denúncia ou queixa, certo? Mas o réu não está integrado. O réu não faz parte ainda desse processo. E como é que o réu será integrado ao processo? Através da citação. A citação é esse momento de integração. O réu é citado para ser chamado ao processo, né? E além de ser chamado ao processo, também comunicado completamente, com todos os detalhes do que pesa contra ele. Não é simplesmente deixar lá um recado, tem um processo aqui. Não, o réu precisa saber o que está pesando contra ele, por isso tem que cópia da denúncia ou da queixa, se é um edital tem que estar pormenorizado e outros assuntos mais, né? Tem que estar bem descrita, sim, essa denúncia ou queixa para o réu no momento da citação. Por isso vai cópia, o edital tem que estar direitinho para que o réu possa se integrar. Vejam, senhores, o Código de Processo Penal, ele trata da citação a partir do artigo 351. E são muitos artigos. Até o 380, ele fala de citação praticamente, citação e intimações. Então, o momento da citação é muito formal e vai a dica, se o problema falar muito da citação, desconfie, porque a citação é muito formal, é um momento de integração, deve ser muito bem feita, e se a citação não for muito bem feita, nulidade, ok? Então, o réu é citado, de acordo com o artigo 396, o réu é citado para apresentar uma resposta à acusação no prazo de 10 dias. Então o réu é citado para apresentar uma resposta à acusação no prazo de 10 dias, ok? Resposta à acusação no prazo de 10 dias. Essa resposta, o conteúdo da resposta, está no artigo 396A. 396A. Então, o que pode ser falado na resposta? Tudo. Absolutamente tudo. Se os senhores depois abrirem o artigo 396A, você vai ver que na resposta pode ser falado acerca do mérito, né? Pode discutir qualquer assunto de mérito lá na resposta, pode ser arguída alguma nulidade, pode falar de extinção da punibilidade, pode alegar exceções. Sim, exceções, momento de exceção, de incompetência, legitimidade de parte, de suspeição, etc., é na resposta. Além disso, podem ser juntados documentos, podem ser requeridas diligências e também
se arrola testemunhas. Se a acusação arrola suas testemunhas na inicial, com a denúncia ou com a queixa, a defesa arrola suas testemunhas na resposta. Se eventualmente cair resposta para os senhores, não pode faltar o rol de testemunha, ainda que o problema não mencione quais são as testemunhas. Se o problema mencionar quais são as testemunhas, aí é obrigado você colocar as testemunhas que o problema mencionou, mas nem sempre mostra quais são as testemunhas, mas você precisa colocar testemunhas na sua resposta para que o examinador perceba que você entende, que você sabe que no momento da resposta é a hora de arrolar testemunhas, né? Se você não tiver o nome, não precisa inventar. Ao final você coloca lá rol de testemunhas, 1, nome 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos, 2, nome 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos, 3, basta. Nome 3 pontinhos, RG 3 pontinhos, endereço 3 pontinhos. Pronto, tá ótimo. Agora, se falar de nomes, aí você vai colocar os nomes lá nesse rol, ao final da petição. Então, não titubeie. Na vida prática é um pouco diferente, porque na vida prática, às vezes os advogados não antecipam as suas teses de defesa, né? Deixa para uma defesa ampla ao final e tudo mais. Mas aqui para a prova da OAB, você caiu resposta, você tem que falar tudo, todas as teses de defesa que você tiver, você deve falar sim, né? Na resposta. Compreendido? Só que aí vem uma outra regra, uma regra importante, que é a seguinte, né? Quando você estiver falando numa resposta, você tem que pensar qual é o próximo ato, daí entender bem o procedimento, né? Você tem uma resposta e qual é o próximo passo? Vamos ver o slide de novo, olha só. Você tem a resposta e o próximo passo seria uma audiência de instrução, debate... Desculpe. Então você tem a resposta, vamos corrigir aqui. Você tem a resposta e depois da resposta você tem uma decisão, né, sobre a possibilidade de absolvição sumária ou não, tá certo? Assim que você apresentar a resposta, que como eu disse para vocês é completa sobre todos os assuntos, os autos vão conclusos para que o juiz decida acerca da absolvição sumária ou não. Pois bem, se o próximo passo é a possibilidade de absolvição sumária ou não, evidente que você tem que pedir aquilo que interessa para o seu cliente. Então, na resposta, você tem que pedir absolvição sumária. E é obrigatório na sua resposta que cair na prova, pedir absolvição sumária. Cuidado! 397. Você nunca, pensa nisso, nunca na resposta você vai pedir a absolvição do 386. Isso seria um erro. Porque a absolvição do 386 é só o final do processo. No final do processo, o juiz decide se absolve 386 ou se condena 387, mas isso lá no final do processo, lá no final. Aqui, no começo ainda, o réu foi citado e apresentou resposta, o juiz não absolve, ele pode absolver sumariamente, que é uma absolvição antecipada. Então, nas respostas, fiquem atentos, não é a absolvição do 386, você deve pedir a absolvição do 397. 397, absolvição sumária, né? E quais são as possibilidades de absolvição sumária? É só olhar o artigo 397, não precisa decorar. Fala-se em causas de excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, etc. Fala-se de excludente de culpabilidade,
não é? Com uma ressalva, porque a lei diz que não pode ser alegada doença mental, né? A inimputabilidade pela doença mental não pode ser objeto de absolvição sumária, mas de resto não pode ser. Terceira hipótese seria a tipicidade, então se o fato foi atípico, absolvição sumária. E extinção da punibilidade seria a quarta e última hipótese, né? Uma prescrição, por exemplo, também pode ser causa de absolvição sumária, ok? Então, lembre-se bem, faça essa correlação. Na resposta, você vai argumentar de tudo e, inevitavelmente, vai pedir absolvição sumária do 397. Aí você vai ver qual dos assuntos do 397, né? Mas um pedido alternativo também sempre vai estar presente na resposta, porque o juiz pode não absolver sumariamente. E se o juiz não absolver sumariamente, o que vai fazer o juiz? Vai marcar audiência de instrução, debates e julgamento. Então o seu pedido alternativo na resposta é que sejam ouvidas as testemunhas. Isso mesmo, rol de testemunhas. Então, lá no final da resposta, você pede para o juiz absolver, sumariamente no 397, e se não for o caso, que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas. Aí você vai dizer quais testemunhas abaixo arroladas. Compreendido? Perfeito? Muito bem, né? Então vem a resposta, na sequência vem a absolvição sumária ou não, e se o juiz não absolver, ele vai marcar a audiência. Dá uma olhadinha no slide. Esse seria o próximo passo, né? Audiência de instrução, debates e julgamento. Aí nós já estamos num artigo muito relevante, né, que é o artigo 400, fácil de lembrar, que é o artigo 400 do Código de Processo Penal, em que vai falar o que ocorrerá na audiência de instrução, debates e julgamento, né? Vai mostrar qual é a dinâmica dessa audiência de instrução, debates e julgamento, que o próprio nome já diz. Instrução em que serão ouvidas as pessoas envolvidas, né? Vítima, testemunhas, o réu, né? Debates que em regra são orais, de acordo com o que reza a lei, 20 minutos que podem ser acrescidos de mais 10 minutos para a acusação, e depois 20 minutos que podem ser acrescidos de mais 10 minutos para a defesa. Isso conforme está descrito no artigo 403 caput, né? Olha aí o artigo 403 caput, que você vai ver lá que o debate é oral, tá certo? E depois desses debates vem o julgamento em si, que é a sentença, na própria audiência. Tudo deveria ser resolvido na audiência. Bom, fica a dica que se o problema falar muito da audiência, o que aconteceu na audiência, o que foi feito, o que não foi feito, e pode ter realmente um problema, porque a audiência é muito formal, a audiência tem que dar chance de defesa, tem que seguir o devido processo legal, né? Todos esses aspectos. Se a audiência não foi bem feita, você terá uma nulidade ali também, né? Vale destacar que na sua prova não cai nada, absolutamente nada oral. Você não tem como fazer a prova oral, né? Então, alegações finais orais, debates orais, não vão cair na sua prova. Mas eu pergunto, é possível, ao invés das partes fazerem debates orais, seria possível as partes apresentarem memoriais? Seria possível apresentar memoriais, né, por escrito, alegações finais por escrito? Sim, guardem, porque é muito relevante isso. O Código de Processo dá duas opções para memoriais, para que em vez das partes apresente os debates orais, que elas possam se manifestar por memoriais. Estou me referindo ao artigo 403, parágrafo 3º,
grifem, 403, parágrafo 3º, e também artigo 404, parágrafo único. Essas são as duas possibilidades de memoriais, artigo 403, parágrafo 3º, e artigo 404, parágrafo único. Essas são as duas possibilidades de memoriais. Ok? Quando que eu vou escolher uma, quando que eu vou escolher a outra? O 403 fala em complexidade. 403, parágrafo 3º. Ele fala em complexidade. Às vezes, você tem um caso complexo, com muitos réus, com muitas testemunhas, um processo com muitos volumes, né? Algo realmente bastante grande e que não dá para ser avaliado assim rapidamente em debates orais. Às vezes não é possível, né, esses debates orais sobre algo que é muito complexo. Então o juiz, percebendo que o caso tem uma certa complexidade, ele encerra a instrução, ouve todo mundo que tem para ouvir e depois ele determina que as partes apresentem memoriais. Primeiro a acusação, que se manifestará no prazo de 5 dias, então tem até 5 dias para se manifestar, e depois a defesa, que será intimada para apresentar os seus memoriais em 5 dias. Então esse é o 403, parágrafo 3º, que é o caso de complexidade. A segunda possibilidade é o 404, parágrafo único. E no artigo 404, parágrafo único, nós temos o caso de diligência faltante. 404, parágrafo único, é o caso de diligência faltante. Então, veja, a gente tem ali um caso que não deu para encerrar a audiência de instrução e debates, né, com o julgamento. Por quê? Porque ficou faltando alguma coisa. Uma precatória não foi juntada, uma testemunha não foi ouvida, aliás, um laudo não foi feito, a testemunha vai ser ouvida lá, mas um laudo não foi feito, ou se foi feito não foi juntado. Então o juiz não tem condições de dar a sentença. Por quê? Porque está faltando algum item, está faltando alguma coisa, né? Esse seria um caso de diligência faltante. Então ele encerra a instrução, fica aguardando aquela diligência faltante e depois as partes se manifestarão. Primeiro a acusação em 5 dias e depois a defesa será intimada também para se manifestar em 5 dias. Esse é o caso do 404, parágrafo único. São duas alternativas, então, mas o prazo é igual. 5 dias para o 403, para o 3º, 5 dias para o 404, parágrafo único, né? Bom, como escolher? Né? Nem sempre o problema deixa claro. Então vai uma dica, que é a seguinte. Complexidade é algo subjetivo. Porque o que é complexo para mim pode não ser para os senhores, o que é complexo para os senhores pode não ser para mim. Isso é subjetivo. Mas diligência faltante é algo objetivo. A diligência faltante, ou ela existe ou ela não existe. Não tenho como supor se existe ou não existe. Ela é objetiva. Então, para você escolher entre o 403 ou o 404, você deve observar o problema. Se o problema falou em algum momento, deixou claro que tem alguma diligência faltante, você opta pelo 404, parágrafo único. Mas, por outro lado, se o problema não falou nada, ele não falou de complexidade, ele não falou de diligência faltante, ele não falou nada, você vai utilizar o 403, parágrafo 3º, ok? Siga essa dica que é importante. Falou em diligência faltante, 404, parágrafo único. Não falou? Só pode ser o 403, parágrafo 3º.
Para finalizar essa parte doutrinária, queria lembrar os senhores que, como eu falei há pouco, o procedimento comum ordinário ele acaba sendo base para todos os outros procedimentos. A gente falou disso agora mesmo, né? Então ele é base para os outros procedimentos. Ótimo. Quando houver alguma lacuna no outro procedimento, você usa o ordinário. Perfeito? Perfeito. Então saibam, senhores, que o procedimento do júri, o procedimento do juizado especial criminal e outros procedimentos, mas principalmente o júri e juizado especial criminal, não prevêem memoriais, não prevêem as alegações finais escritas, memoriais. Se você for para os procedimentos, você verá que são orais. Agora eu pergunto, já caiu memoriais no júri, já caiu memoriais no GCRIM? Já. Então como é que teria sido a sua fundamentação? De acordo com o ordinário. Já que o júri não previu memoriais, já que o GCRIM não previu memoriais, eu vou pegar a regra de quem? Do ordinário. Então eu vou fundamentar também no 403, parágrafo 3º, ou no 404, parágrafo único. Porém, eu farei uma combinação. Eu vou combinar ou o 403, parágrafo 3º, ou o 404, parágrafo único, com o 394, parágrafo 5º. 394, parágrafo 5º, porque o 394, parágrafo 5º é que diz que se aplicam subsidiariamente aos procedimentos sumário, sumaríssimo especial, o ordinário. Ok? Essa seria a fundamentação dos memoriais que não fosse do ordinário. Se for do ordinário é 403 ou 404. Se não for do ordinário é o 403 combinado com 394 parágrafo 5º ou é o 404 parágrafo único combinado com 394 parágrafo 5º. Compreendido, pessoal? Ótimo, muito bem. Então superamos essa primeira etapa aí da nossa aula e agora vamos para a parte prática. Abram a sua apostila, ok? Abram a sua apostila. Nesse exercício aqui, ó, dá uma olhada. Vamos abrir a apostila aí no exercício 3. Exercício 3 da sua apostila, ok? Bom, vale destacar aqui. Exercício 3. Antes da gente ler o exercício 3, vai um alerta para vocês. Se eventualmente, igual eu falei na outra aula, se eventualmente você não fez o exercício 3, não desenvolveu o raio-x e o esqueleto, para o vídeo agora. Para o vídeo agora. E tenta desenvolver. Você vai ver que o seu aprendizado dará um salto enorme. Veja, você não tem tempo, não deu, você quer assistir o vídeo? Assista. Melhor do que não assistir, claro. É legal pegar. Mas se você conseguir, tenta fazer o raio-x e o esqueleto do problema 3. Ok? O exercício 3. Por quê? Porque agora eu vou explicar o exercício. E todas aquelas dificuldades que eventualmente você passou, né? As conclusões que nem sempre foram as melhores conclusões, agora você vai esclarecer quando eu explicar. Porque nós vamos definir tudo, vamos deixar tudo prontinho, né? Se você fizer bem o raio-x e o esqueleto, você tem 90% da prova pronta. Tanto da peça principal quanto das questões. Só precisa ainda da sua capacidade de exposição, né? Interpretação e exposição. Mas de resto estaria pronto. Legal? Tenta fazer o raio-x esqueleto do problema número 3, do exercício número 3. Né? Bom, vamos ler, vou ler junto com vocês e depois a gente vai desenvolver o raio-x e o esqueleto deste problema número 3. Dá uma olhada. Patrick, nascido em 4/6/1960, e essa data de aniversário você vai anotar, tá? Mas porque você deve anotar todas as datas, mas eu já vou indicando para você que ela não é tão relevante assim, né?
Patrick é tio de Natália, uma jovem de 18 anos. Natália, então, uma jovem de 18 anos. Estava na varanda em sua casa em Araruama, ok? Em 5/3/2017, no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, Araruama fica no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Quando vê o namorado de sua sobrinha, Lauro, ok? Lauro, agredindo-a de maneira violenta, em razão de ciúmes. Lauro, ciumento, agrediu. Verificando o risco que sua sobrinha corria com a agressão, Patrick gritou com Lauro, que não parou de agredi-la. Ele gritou, mas não adiantou nada. Lauro continuou agredindo. Patrick não tinha outra forma de intervir, porque estava com uma perna enfaixada, devido a um acidente de trânsito. Então ele não tinha como ir lá correndo, tentar intervir, porque ele estava com a perna enfaixada. Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior de sua residência e pegou uma arma de fogo de uso permitido que mantinha no imóvel, devidamente registrada, tendo ele autorização para tanto. Então ele tinha essa arma registrada, com a intenção de causar lesão corporal que garantisse a debilidade permanente de membro de Lauro, atirar na mão, no braço, na perna, apertou o gatilho para efetuar disparo na direção de sua perna. Por circunstâncias alheias à vontade de Patrick, a arma não funcionou, mas o barulho da arma causou temor em Lauro, que empreendeu fuga e compareceu à delegacia para narrar a conduta de Patrick. Após meses de investigações com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas presenciais do fato, quais sejam Natália, Maria e José, esses dois últimos sendo vizinhos que conversavam no portão da residência, o inquérito foi concluído e o Ministério Público ofereceu denúncia perante o juízo competente em face de Patrick, como incurso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Juntamente com a denúncia, vieram as principais peças que constavam do inquérito, inclusive a folha de antecedentes criminais, na qual constava outra anotação por ação penal em curso pela suposta prática do crime do artigo 168 do Código Penal, bem como o laudo de exame pericial na arma de Patrick apreendida, o qual concluiu pela total incapacidade de efetuar disparos. Em busca do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça comparece à residência de Patrick e verifica que o imóvel se encontra trancado. Apenas em razão desse único comparecimento, e olha, prestem atenção nisso, apenas, é uma palavra limitadora, é uma palavra que já está dizendo, dando conta de que foi pouco. Então, apenas em razão desse único comparecimento, no dia 26/2/2018, certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado e realiza no dia seguinte citação por hora certa, juntando o resultado do mandado de citação e intimação para a defesa aos autos no mesmo dia. Maria, vizinha
que presenciou a conduta do oficial de justiça se assusta e liga para o advogado de Patrick, informando o ocorrido e esclarecendo que ele se encontra trabalhando e ficará embarcado por 15 dias. Ele está trabalhando e ficará embarcado. Provavelmente ele trabalha ali numa plataforma de petróleo, vai saber, no Rio de Janeiro tem muitas dessas coisas, né? O advogado entra em contato com o Patrick por e-mail e esse apenas consegue encaminhar uma procuração para a adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido por escrito, considerando a situação narrada, apresente na qualidade do advogado de Patrick a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas de direito material e processual pertinente. Está dando a dica, né? Então aqui quando fala de direito material é direito penal, é crime, né? E quando fala de processual é algum problema processual que nós temos para resolver, pertinentes. A peça deverá ser datada do último dia do prazo, né? Então vale a pena a gente destacar que, ó, o Patrick ele tomou conhecimento, né, em razão disso, no último comparecimento no dia 26/2, certifica tal. E aí o advogado entra em contato com o Patrick por e-mail, tal, considerando a situação narrada, presente na qualidade as teses, né, e datando do último dia. Então tem que ver quando que deu a citação. A citação, então, ó, ele procurou, compareceu num único dia, que é 26/2, e citou por hora certa no dia seguinte, né? No dia seguinte determinou a citação por hora certa. E então a gente tem que ver o último dia do prazo, né? Ele foi citado já pessoalmente por hora certa ali, e a gente tem que contar o último dia do prazo, porque tem que datar do último dia. Compreendido? Legal? Muito bem. O problema não é difícil, mas é aquilo que já falamos em outra oportunidade. Não adianta eu ficar olhando para o horizonte, tentando ver respostas do céu, que caísse para nós. Não, tem que trabalhar e buscar as soluções. E buscar as soluções partimos do raio-x e do esqueleto. É com o raio-x, é com o esqueleto que nós vamos encontrar as soluções. Vamos para o raio-x, dá uma olhada. Então, análise do problema. Raio-x. Quem é o nosso cliente? Esse é o primeiro ponto. Então, veja que o problema fala de vários personagens. E desses personagens, o nosso cliente é o Patrick. Patrick. Ok? Esse é o nosso cliente. Ele está na condição de réu ou de vítima? De réu, né? Ele está sendo processado. Ele está preso ou ele está solto? Solto, né? Porque ele está num navio, sei lá onde que ele está embarcado, segundo consta. Mas não tem nenhum tipo de prisão para ele, né? Ele está sendo acusado de que crime? De que crime? De que infração que ele está sendo acusado? Então vamos voltar lá, ó, no problema, para a gente indicar, não é? Que, olha só, o Ministério Público ofereceu denúncia, né? Nas sanções do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º, combinado com 14, inciso 2 do Código Penal, né? Então o que seria isso? É uma tentativa de lesões corporais graves. Tentativa de lesão corporal grave, né? Aliás, grave, porque ele fala que ele queria debilitar permanente, né? Uma debilidade permanente. Então, tentativa de lesão corporal grave, ok? Bom,
qual que seria o próximo ponto? Então, o próximo ponto é a gente saber qual a pena, né? Então, vamos abrir nesse artigo, no 129, parágrafo 1º. Então, vamos lá, 129, Código Penal. Vamos abrir aqui no 129, olha só, 129, né? Lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém, pena de 3 meses a 1 ano. Mas no parágrafo 1º, diz assim: se resulta, inciso 3º, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aí a pena é de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos, por debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, pela lesão, 1 a 5 anos. Mas se trata de uma tentativa. E como é uma tentativa, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, essa pena, que é de 1 a 5 anos, deverá obrigatoriamente ser reduzida de 1/3 a 2/3, né? Por ser tentativa, reduzir de 1/3 a 2/3. Então eu pergunto para os senhores, qual seria a pena máxima que o Patrick poderia receber? Seria 5 anos, consumado, reduzido de 1/3, porque eu estou pensando na pena máxima, não estou pensando na pena mínima. A redução não é de 1/3 a 2/3? Para eu ficar com a pena máxima, a redução seria de 1/3. Então pego esses 5 anos e reduzo de 1/3. Como é que eu vou fazer isso? É só você transformar em meses, né? 5 anos significam 60 meses. 1/3 de 60 meses são 20 meses, né? Então a pena máxima aqui seriam de 40 meses, ou seja, 3 anos e 4 meses. Essa seria a pena máxima que o sujeito poderia receber, ok? Por uma tentativa de lesão grave. Perceba então o raciocínio. Vou pegar a pena máxima da lesão, 5 anos, e vou reduzir o mínimo possível pela tentativa, para que a pena fique máxima, alta, né? Então eu tenho que reduzir pouco, 1/3. Transformei os 5 anos em meses, dão 60 meses, e com isso reduzo 1/3. 1/3 são 20 meses, restaram 40 meses, ou seja, 3 anos e 4 meses. É a pena máxima para um crime de tentativa de lesão. Isso é importante para a gente definir competência, né? Vamos para a segunda parte do raio-x, dá uma olhada. A segunda parte diz: há pena em concreto? Essa é uma pergunta que a gente faz. Há pena em concreto? Então, na verdade, não há pena em concreto, porque o Patrick não foi condenado nem absolvido. Rito, aprendemos na aula de hoje, né? O rito. Então, qual é a pergunta para a gente saber rito mesmo? Se é G-crime. Se é uma infração de menor potencial ofensivo. Tentativa de lesão grave é infração de menor potencial ofensivo? Não. Não, por quê? Porque a pena vai até 3 anos e 4 meses, né? E para ser G-crime teria que ser até 2 anos. Não é. Qual é a segunda pergunta? Se é especial. Se enquadra em algum procedimento especial? Pergunto, é júri? Não. Funcionário público? Também não. Honra? Também não. Propriedade material? Idem. E também não é caso de drogas. Então só pode ser ordinário ou sumário, e no caso sumário, porque a pena é inferior a 4 anos. Se a pena máxima for inferior a 4 anos, sumário. Próxima pergunta é se é a ação penal, né? Ação penal. Então, na ação penal nós olhamos o artigo do crime, olhamos os artigos seguintes. Se disser lá procede-se mediante queixa, a ação é privada. Se disser procede-se mediante representação ou requisição, é pública condicionada. E se não falar nada é porque a ação é pública incondicionada, que é o caso aqui, a ação é pública incondicionada. E o último item é um item extremamente importante, dá uma olhadinha. É datas, né? Se o problema menciona datas. E ele menciona:
Principalmente a data da peça, tá, pessoal? A data da peça será importante, porque ele está falando para você apresentar no último dia do prazo, né? Então, se a gente voltar lá no problema, lembre-se que, olha só, ele foi citado em que dia? Dia 27/2, tá? 27/2, porque o oficial de justiça foi lá no dia 26 e não encontrou. E por isso no dia seguinte citou por hora certa. E é para você apresentar a peça no último dia do prazo. Então a citação se deu dia 27/2. Guardem isso, tá bom? Muito bem. Então, anotadas as datas, a idade do Patrick, anote a idade do Patrick, não é tão relevante assim. Aliás, nada relevante, mas na dúvida, né? Anote a idade do Patrick e tudo mais, é melhor anotar tudo isso. Aí, uma vez feito o raio-x, é que nós vamos para as soluções, nós vamos para o esqueleto, para tentar identificar primeiro a peça, depois a competência, depois os argumentos da peça. Depois a gente cria o modelo, né? Então vamos lá. Esqueleto. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto. Então, primeiramente, vamos para o momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Temos, a rigor, 4 momentos processuais. Quais são esses momentos processuais? O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2 é após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado, e o momento 4 é sim após o trânsito em julgado, né? Então vejam só, como é que eu vou definir aqui qual seria o momento adequado? Perguntando, por exemplo, o Patrick já foi condenado ou absolvido? Não? Então não tem sentença. A partir do momento que eu concluo que não tem sentença, que não pode ser nem o momento 3 nem o momento 4. Não dá para ser o 3 nem o 4, né? Porque o 3 e o 4 é após a sentença. Aqui não, aqui foi antes da sentença. Então só pode ser 1 ou 2. E qual a diferença do 1 ou 2? É o recebimento da denúncia ou queixa. Se já houve o recebimento da denúncia ou queixa, é o momento 2. Se ainda não houve, é o momento 1. E no caso aqui já houve, o problema deixou claro que já foi feito ali o recebimento, já tivemos, né, o recebimento da denúncia ou queixa. Logo, o momento processual oportuno é esse aqui, ó. É o momento 2, após o recebimento da denúncia ou queixa e antes da sentença. Muito bem. Uma vez que foi resolvida essa questão, né, após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença, nós vamos buscar no momento 2, dependendo do momento, esse é o momento 2, você pode utilizar uma espécie de peça processual. Estando o réu no momento 2, guardem essa frase que é extremamente importante para vocês, hein? Então, estando o réu no momento 2, primeiramente, a primeira coisa que você deve ver, se você concluiu, é momento 2, a primeira coisa é ver se é resposta ou se é memoriais. Se é resposta ou se é memoriais. Ok? Momento 2 é só se é resposta ou se é memoriais. Depois você vê se eventualmente é outra peça e aí o problema direcionaria. Mas as grandes peças, os 2 grandes momentos para você se manifestar no momento 2 é a resposta e os memoriais, porque são as 2 peças que você argumenta, que você fala do mérito, que você fala de tudo, né? Que realmente você se manifesta, faz a defesa. Só que memoriais tem hora certa para ser, né? Conforme nós vimos na primeira parte da aula, memoriais é após a instrução.
após a instrução, né? Não tem como fazer memoriais antes da instrução. Memoriais é sempre após a instrução. E depois que a acusação falou. Primeiro a acusação fala em memoriais, depois vem a defesa, ok? Muito bem. O problema falou de instrução? Já foram ouvidas testemunhas? Não teve instrução. Não teve manifestação da acusação em memoriais. Então não pode ser memoriais. Já a resposta, ela só pode ser depois da citação. Não tem outro momento para a resposta. A palavra mágica aqui é citação. Se o réu foi citado, ele pode apresentar a resposta. Se ele não foi citado, não pode apresentar a resposta. Se a citação ficou no passado, já teve. A citação foi lá atrás, já teve lá no passado. Se a citação foi lá no passado, já não cabe resposta no presente. Ok? Então a citação é o ponto-chave para saber se cabe resposta ou não. Pergunto, falou de citação? Sim. Qual foi o último ato do problema? A citação. O réu foi citado, né? Apareceu lá, citado, por hora certa, né? Logo, no caso aqui, a peça é essa daqui, ó. É resposta, né? No caso, a peça é resposta, porque nós tivemos citação e nada mais. Então aqui é uma resposta à acusação. Esse é o nome da peça, resposta à acusação. Com base em que artigo? No artigo 396 e 396A do CPP. Resposta à acusação com base no artigo 396 e também 396A do CPP. O 396 fala que a resposta é em 10 dias, né? O réu é citado para apresentar uma resposta em 10 dias. E no 396A nós temos o conteúdo da resposta. O que pode ter ali na resposta? Pode falar de tudo, né? Aqui vale destacar que a OAB pediu para você entrar com a resposta no último dia do prazo, né? Então eu vou voltar aqui no problema para saber quando é que começou o prazo, né? Então olhem só. O réu foi citado no dia 26/2, não menciona se sábado, domingo, feriado, segunda, terça, não fala nada. E certifica que o réu estava se ocultando e determina a citação por hora certa no dia seguinte. Então ele foi citado no dia 27. Quando é que começa a contagem? 27/2 ele foi citado. Quando é que começa a contagem? Começa a contagem no próximo dia seguinte. No próximo dia útil. Não, próximo dia útil? Sim, no próximo dia útil seguinte. Se ele foi citado num sábado, começa a contagem na segunda. Se ele foi citado na segunda, começa na terça. Como nós não sabemos se é dia útil ou se não é dia útil, nós vamos fazer a contagem pura e simplesmente aritmética. Então, se ele foi citado no dia 27 de fevereiro, a contagem de 10 dias começa no dia 28. 28, 1º de março, 1º de março, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Então, o último dia dos 10 dias será 9 de março. Repito, nós fizemos essa contagem aritmética porque o problema não mencionou exatamente que dia da semana que se deu a citação. Só diz que a citação foi no dia 27 de fevereiro. Como o réu é citado num dia, começa a contagem no próximo dia útil, vamos presumir que é dia útil, 28 de fevereiro, 1, 2, 3, 4 de março, 5, 6, 7, 8, 9 de março. 9 de março seria o último dia para apresentar a resposta e isso vale ponto. Vale ponto. Tem que colocar isso na balança. Bom, descobrimos a peça, que é uma resposta à acusação, e agora vamos para a competência. De olho na tela.
Competência. Descoberta a peça adequada e sua estrutura, você precisa definir a competência e, para isso, use do seguinte método. Qual é o método? Olha só, verifique para qual instância você se manifestará. Né? Para qual instância você vai se manifestar? Se é para a primeira instância, se é para a vara, se é para a segunda instância, que é o tribunal, ou se é para a terceira instância, se são tribunais superiores. Então, uma resposta à acusação. Você manda para o juiz na primeira instância, para o tribunal de Brasília, lá, o Tribunal Superior, é para a vara, né? O processo está rolando, né? Na vara. Então, né, seria para a primeira instância. Agora, na primeira instância, você tem vários órgãos na primeira instância. Então, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância, né? Então, na primeira instância, você tem a vara do júri. Este caso aqui, seria vara do júri? Seria a vara do júri? Não, porque não se trata de um crime doloso contra a vida. Ele não foi acusado de tentar matar o Lauro, né? E sim de tentar causar lesões no Lauro. Então não é júri. Aí nós vamos ver se é juizado especial, se é federal. Não, não é crime federal. Aí nós vamos olhar se é juizado especial. Também não. Juizado especial é até 2 anos, aqui é até 3 anos e 4 meses. Se é vara das execuções, não, não é caso de execução. Então aqui é vara criminal mesmo, né? E vara criminal de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. Então essa é a competência, vara criminal de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. Compreendido? Ótimo. Agora nós vamos para as teses. Resposta, memoriais, apelação, reze, são peças que cabem muitas teses, né? É muito multidisciplinar, dá para falar de mérito, de nulidades, etc. Então essas são sempre as peças mais favoritas. Resposta, memoriais, apelação, reze, são sempre peças muito importantes e se revezam, caem bastante na prova, né? Aqui é resposta, senhores. Resposta dá para falar de tudo, né? Vamos tentar descobrir a tese, e a tese nós temos um método para chegar a ela, né? Dá uma olhadinha. Então, definida a peça e competência, é o momento de encontrar a ou as teses. Como é que a gente faz isso? Vamos grifar no problema os pontos discutíveis, porque a solução nós vamos encontrar nos pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões, então vamos grifar todas as opiniões que o problema mencionar, né? Que podem, inclusive, não refletir a realidade, a gente precisa pesar. Consta na denúncia a opinião do promotor. Aqui tem a opinião do promotor. Para o promotor foi uma tentativa de lesão, tá certo? O juiz na sentença disse, às vezes ele errou, a testemunha mencionou, o laudo constatou. Então essas opiniões todas devem ser pesadas, né? E além das opiniões, senhores, os dados técnicos, dá uma olhada. Dados técnicos, porque são colocados no problema, nem sempre foram feitos em concordância com a lei, por isso também são pontos discutíveis. Por exemplo, preferiu-se a competência na citação, olha só que interessante, né? Na citação oficial de justiça, porque a citação é um momento técnico, né? E aqui nós temos esse momento técnico, um momento técnico muito relevante, muito importante, né? Momento técnico. Na citação oficial de justiça, tomou lá uma providência. Então, vejam. O problema, a acusação do MP é que houve uma tentativa de lesão, né? Para que um crime seja tentado, o crime não pode se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Isso é a tentativa, de acordo com o artigo 14.2. Agora eu pergunto, ele queria mesmo acertar o tiro no tal do Lauro, né? Mas ele não conseguiu acertar o tiro. Por quê? Circunstâncias alheias, ou seja, o Lauro fugiu, ele errou o tiro. O que aconteceu? A arma não funcionou, porque a arma estava quebrada. Então, na verdade, primeira tese, você não tem uma tentativa aí, né? Porque a tentativa seria por circunstâncias alheias à vontade do agente não consumar. Aqui, o crime não se consumou, não foi por circunstâncias alheias à vontade do agente, e sim porque jamais ele se consumaria, por ineficácia absoluta do meio. O Patrick, ele escolheu um meio inidôneo. Ele queria acertar um tiro numa pessoa usando de um revólver que não tinha condições de acertar tiro em ninguém. E quando o crime não se consuma pela ineficácia absoluta do meio, nós temos a figura do crime impossível, de acordo com o artigo 17 do Código Penal. Essa é a primeira tese. Crime impossível, de acordo com o artigo 17. E o crime impossível isenta o réu de pena, torna o fato atípico. Se o crime é impossível, é atípico, não é? E ele deve ser absolvido. Aqui no caso, como na resposta, o que a gente pede na resposta? Absolvição sumária. Então ele deve ser absolvido sumariamente por conta da atipicidade do ato, qual seja por conta do crime impossível. Uma segunda tese, também de mérito, é a tese de legítima defesa de terceiro. O problema deixa bem claro por que o Patrick quis agir, porque a sua sobrinha, a Natália, estava sendo agredida e ele não tinha outra alternativa. Legítima defesa se caracteriza com os meios necessários e com a devida moderação. E ele tinha que intervir, e o único meio, segundo o problema dele intervir, era usando dessa arma. Ele estava com um problema na perna, não podia ir lá, né, para impedir a sobrinha de ser agredida. A legítima defesa impede uma agressão injusta, e era o que estava ocorrendo, né? Uma agressão injusta atual, que era o que estava ocorrendo, e ameaça um direito próprio do Patrick, que não era o caso, ou de terceiro, no caso da Natália. Então está tudo de acordo com o artigo 25 do Código Penal, é caso de legítima defesa de terceiro. Seria a segunda tese. E a terceira diz respeito à citação, né? Que é uma tese processual, e o próprio problema menciona direito material e direito processual. E aqui nós temos a citação. A citação foi errada. Se vocês observarem dos artigos 351 e seguintes, vocês perceberão que a citação por hora certa no processo penal deve ser de acordo com a do processo civil, pelas regras do processo civil. E não é indo uma única vez, encontrando a porta fechada, que o réu estaria se ocultando. A citação por hora certa se dá quando o réu procura se ocultar da presença do oficial de justiça. Agora, não há nenhum indício de que ele queria se ocultar. O oficial de justiça chegou lá e encontrou a casa trancada. Ué, quer dizer, o dono da casa tem que estar sempre dentro da casa, esperando o oficial de justiça chegar? O réu não estava, aliás, estava até viajando, mas poderia ter ido na padaria, pouco importa, está fechado, o oficial de justiça tinha que voltar lá. E constatando que ele está se ocultando, aí determinaria a citação por hora certa, que não é o caso aqui. E isso gera prejuízo, tá, pessoal? Porque o réu deve, a citação deve ser sempre tentada de forma pessoal. Todos os esforços é para tentar a citação pessoal e tentar encontrá-lo e não citar por hora certa. Então aqui nós temos também uma outra tese, que é uma tese de nulidade. Enfim, 3 teses para você desenvolver. Quero ver como é que você vai desenvolver esses argumentos aí, né? Vamos para o modelo da peça, dá uma olhada.
Então, estrutura aqui da peça, o modelo, né? Então, vamos lá. Toda a peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Nós temos o endereçamento, o preâmbulo, a narração dos fatos, do direito, a argumentação, a fundamentação e também o pedido, né? Então, primeiramente, nós temos o endereçamento. Vimos que é para a Vara Criminal de Araruama. Fica excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal da comarca de Araruama, Rio de Janeiro. E aí você coloca lá embaixo autos 3 pontinhos, pula lá umas 10 linhas, né? Abaixo dos autos, preâmbulo. Patrick, precisa qualificar o Patrick? Não. Qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, procuração anexa, está entrando agora, aquela procuração que ele mandou por e-mail até, né? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar resposta à acusação, nos termos do 396 e 396A do CPP, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Então, a resposta à acusação, 396 e 396A do CPP. Isso não pode faltar, tá? Depois vem a narração dos fatos, que é um histórico ali, como se desenvolve, e depois vem o histórico que aconteceu e vem as teses. Uma preliminar, que é de mérito, que é a nulidade da citação, e 2 méritos, ali, crime impossível e a legítima defesa de terceiro. Então, sempre você argumenta primeiro a preliminar e depois você fala do mérito, né? Por fim, você vai pedir para que a ação seja julgada improcedente para absolver sumariamente. Não esqueça que tem que ser absolvição sumária, tá? De acordo com 3971 ou 3. Né? 1 seria a legítima defesa, 3 a atipicidade. Ou para anular o processo, não é ab início, né? É desde a citação, na verdade, desde a citação, né? Não é ab início, é desde a citação. E a rolar as testemunhas, né? Então, ao final, depois que você colocou o local, a data, que é o último dia lá, que nós fizemos a conta, que é 9 de março de 2018, você coloca lá o final de tudo, o advogado, OAB 3 pontinhos, rol de testemunhas, Maria, RG, endereço, José, RG, endereço, Natália, RG, endereço. Perfeito, compreendido? Muito bem, né? Corri um pouquinho aí na parte final com o modelo, mas enfim, está bem explicado para vocês, você vai desenvolver isso, quero ver como é que você vai desenvolver. Vamos para a lição de casa, fiquem atentos que eu estou pedindo um detalhe a mais na lição de casa, dá uma olhada. Então eu vou pedir para você fazer na folha de prova a petição à mão, né? A resposta à acusação, depois você vai escanear ou tirar foto e mandar num prazo improrrogável de 3 dias para este e-mail aqui. Isso para entregar, para eu corrigir. Vou pedir para você fazer o raio-x, o esqueleto do problema 4, que é para a próxima aula. Isso não é para entregar, isso é só para desenvolver, para a gente corrigir na próxima aula. E também vou pedir para você resolver as questões de 1 a 4. A sua apostila tem várias questões e resolve. Não é para entregar, não. Só resolver, tá? Tentar buscar as respostas, porque na apostila tem só as perguntas. Eu queria que você buscasse as respostas das questões, não dos exercícios, das questões lá no final, as questões objetivas de 1 a 4. Legal? Uma grande satisfação estar aqui com vocês e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço, até mais!